Deixa nos comentários aí para o Degretão para ver se você tá ligadão, para você ver, para você se afastar de amizadezinha com falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres por aí afora. Aqui, ó, verso 22, ó. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso que o Senhor Deus expulsou eles do jardim e colocou o quê? Vamos deixar a Bíblia falar para nós aqui, ó. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, do Éden, a fim de lavrar a terra e de que fora tomado. E fora tomado por quê? O nosso pai Adão foi feito de quê? Da terra, sim ou não? Aqui, ó. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Lembra o que o diabão fez? Mateus capítulo 4, verso 10 a 11. Levou ele ainda a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo. E disse-lhe: Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. E o que o nosso Eternão fez? Dentro da palavra. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e lhes darás culto. Com isso, o deixou o diabo e vieram anjos e os serviram. Agora olha nos meus olhos aqui, para honra e glória do nosso Eternão aqui, ó. A você, jovem, a você que é velho, cair nos dentes também, que verdadeiramente quer o dom de memorizar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, o dom de pregar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, recebam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E junte-se a nós. Mas não é só, eu quero pregar, de novo, eu quero ter o dom. Não, tem que sentar a bunda no sofá, em cima da televisão, em cima do rádio, em cima do telhado, vai botando tudo no pacote só, na cama, no sofá, no chão, no tamborete, na cadeira, vai botando tudo num pacote só por aí afora. E vamos pregar o segundo advento de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, vamos lá, para onde o nosso Eternão aqui. E aí, pegou qual era o intuito do diabão e da diaboa? Era reinar absoluto aqui, porque se o meu pai Adão, se a minha mãe Eva come do fruto da árvore da vida e eles vivessem eternamente, o que eles iam fazer? No pecado, o pecado ia viver eternamente. Agora me diz uma coisa, imagine o diabão e a diaboa vivendo eternamente, reinando sobre o nosso pai Adão, sobre a nossa mãe Eva, coisa que algo, primeiro, na terra que ele não criou e o ser humano que ele não criou. E aí, como é que a banda toca? O tema de hoje é a inveja 1.4. A inveja. Por causa da inveja, houve a destruição lá em cima. Por causa da inveja, Lúcifer foi precipitado lá de cima com a terça quarta parte dos anjos. E nós não sabemos quantos trilhões ou bilhões, quadrilhões, botando tudo num pacote só, que foi precipitado. Agora, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Eternão, boquinha fechada, oração, vigilância total. Amém? Para a honra e glória do nosso Eternão. Amém? Vamos lá, Edinaldão. Qual foi o pecadão de Lúcifer aí? Vamos ver qual foi o pecadão de Lúcifer? A inveja. Por causa da inveja, houve essa contenda lá em cima no céu. Depois, o nosso pai Adão e nossa mãe Eva foram expulsos do jardim do Éden. E nós vamos contemplar também o homicídio registrado na Bíblia por causa de quê? Por causa da inveja. E nós vamos contemplar também porque que o nosso pai também foi entregue pelos malfeitores
para se fazer maldito no madeiro por mim e por você. Amém? Vamos lá, ó. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Verso 14. Acima das mais altas nuvens, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Dá para você ver o tamanho do problema? Quando você pega do verso 12 ao 14, completo, que você vai linkando uma coisa com a outra, você chega ao resumo da sinopse da conclusão, bota tudo no pacotão, que ele foi um invejosão. O que fala o verso 12? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E o verso, olha só onde foi brotado. Porque o inverso, porque os versículos é o inverso e o reverso. O que fala o verso 13? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Porque o coração, o seu interior, lembra porque que nenhum de nós vai passar batido, até mesmo por qualquer transgressão que nós viver carregando no nosso coração o tempo todo, porque ó, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28, o que o nosso pai falou quando ele estava aqui habitando em um corpo de carne? Que coceira é essa nos olhos, meu Senhor? Está repreendido em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Que coceira é essa? Meus irmãos, o que fala? Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Porque do coração procede todo desígnio, toda porcaria, vai botando tudo no pacote assim, ó. Tudo no pacote só, sim ou não? E veio de onde já isso aí? Do diabão. Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Porque a inveja, e através da inveja de Lúcifer, quantos trilhões, bilhões, quadrilhões de anjos que nós não sabemos nem numerar, que foi a terça, quarta parte dos anjos. E aí? E todos eles já estão julgados, condenados ou já não estão julgados e condenados? Para o fogo eterno está preparado para ele e para os seus anjos desde a fundação do mundo. Por causa de quê? Por causa da inveja. Por causa da inveja. E a você que não sabia qual foi o pecado de Lúcifer, lá em cima, foi esse. E a você também, que fica barganhando com Deus. Por que Deus criou o mal? Por que Deus criou o mal? Se Deus é bom, se Deus é amor, por que Ele criou o mal? Ei, olha nos meus olhos aqui. Vem aqui como degretão, pritão, parando, glória nossa terra, não. O meu Pai eterno, o nosso Pai eterno não criou o mal. O nosso Pai eterno criou foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. E lembrando que até hoje, até Cristo voltar, ele se transfigurará, ele se transformará em anjo de luz. Porque Deus não tirou o poderio dele. Deus vai queimar ele com o poderio dele, com tudo. Mostra para mim, degretão, prisão, na Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E aí? Dá para você ver o tamanho do problema? Deus criou, foi um anjo lindo, belo e maravilhoso, a coisa mais linda do mundo. E mesmo assim ele ainda se corrompeu. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim, para você, continua falando para mim, para você. Ezequiel capítulo 28, verso 14 ao 17, presta atenção. Olha só. Tu eras querubim da guarda.
Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Está pedindo Agnaldo, please? Andava no brilho das pedras. Um anjo lindo, belo e maravilhoso, como nós acabamos de falar aí agora. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Meus irmãos, que coceira é essa? No meu olho, para honra e glória ao nosso Pai, está repreendido, Senhor. Meus irmãos, pegou? Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele era perfeito, desde o dia que foste criado. Lembrando, se eu espirrar, eu não corto. Ele era perfeito desde o dia que foste criado. Mas só que quando achou pecado nele, ó. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte santo de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha como era que ele era lindão, belão e maravilhosão. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante do rei, te pus para que te contemplem. E aí? Deus criou o mal? Não. Deus criou, foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. A você que não sabia, a você que barganhava com Deus. Por que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, Deus é amor? Por que Deus é tudo isso? E criou o mal, criou Satanás, criou o mal para sair destruir todo o globo terrestre, criança morrendo de fome, criança morrendo no ventre da sua mãe, pai matando filho, filho matando pai, vai botando tudo no pacote só, é furacão, é terremoto, é morte, é morticínio, pessoas morrendo de fome em todo o globo terrestre por aí afora. Não, Deus não criou o mal, Deus criou foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. Só que ele se corrompeu. Aí eu te faço uma pergunta, porventura o bandido nasce sendo bandido? Porventura o estuprador nasce sendo estuprador? O ladrão nasce sendo ladrão? O matador nasce sendo matador? O assassino nasce sendo assassino? E vai botando tudo num pacote só? O traidor nasce sendo traidor? Ah, não nasce não, né? Nasce o quê? Um bebezão lindão e maravilhosão. Se for feião, nasceu um bebezão feião e por aí vai. Dá pra você ver como é que a banda toca, o tamanho do problema? Você aprendeu que Deus não criou mal, Deus criou foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. E até Cristo voltar, ele se transformará em anjo de luz, em que o que ele era. Ele não deixou de ser o que ele era, um anjão lindo, belo e maravilhoso. E o poder dele só vai ser exterminado após o milênio. Deus é amor. Na eternidade, nós iremos saber todo o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão. Por que Deus não fulminou o diabão, a diaboa lá em cima? Porque se eu falar pelos inscritos da minha irmã Ellen White, vai dizer que está idolatrando uma mulher, uma falsa profeta, e por aí vai. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Guarda isso na tua mente e no teu coração. As escrituras sagradas, já que você não acredita, guarda na tua mente e no teu coração. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Não fica batendo a cabeça com aquilo que não está revelado. Se até o que está revelado as pessoas leem e distorcem para a sua própria perdição por aí afora, imagina aquilo que não está revelado. Eu nunca guardei tempo, eu nunca tirei tempo, eu nunca pus tempo para ficar barganhando nas escrituras com aquilo que não está revelado. Por quê? Porque as escrituras do nosso Pai, ela é fiel e verdadeira. E aquilo que não está revelado, eu não bato cabeça. Porque tem essa passagem na Bíblia
que o nosso Pai inspirou o meu irmão Moisés para escrever. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. E aí? Você vai ficar barganhando com Deus, com o nosso Eterno, caçando ele ficar louco, doido por aí afora? Não. Ei, take it easy, please, take it easy. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai, continua falando para mim, para você. Vamos. E aí, meus irmãos, vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Eterno, vamos? Eu tenho certeza que até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, que o Senhor, o nosso grandioso eu sou, não criou o mal, não criou o diabo, não criou as pessoas para ficar morrendo por aí afora. O que ele fez? Criou foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. Só que ele se corrompeu. Ele se corrompeu. E por causa da inveja de Lúcifer, a terça quarta parte dos anjos já estão julgados e condenados. As criaturas linda, bela e maravilhosa que o grandioso eu sou criou. Que nós, nenhum de nós aqui, venhamos se perder. Que Satanás, os falsos profetas, os invejosos, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, mundo fora, com Satanás e seus anjos, não venha tomar nossa coroa da eternidade. Que o nosso nome venha estar mantido no livro da vida do Cordeiro Santo. E tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. E lembra que na eternidade nós iremos contemplar essa pregação aqui. Principalmente a você que estava barganhando com Deus, sendo seduzido por Satanás, por ele próprio. Que Satanás estava colocando na tua cabeça, na tua mente e no teu coração. Que Deus é esse. Todo mundo fala que Deus é amor. Como é que Deus é amor? E criou o mal, criou o diabo, as pessoas morrendo de fome, crianças morrendo no ventre de mãe, crianças nascendo com câncer, morrendo com câncer, mal nasce, já nasce com câncer, morrendo mãe e filho no parto e por aí vai, e câncer para todo lado, depressão para todo lado, morticínio para todo lado, homicídio para todo lado, roubo, furto, prostituição, lascívia, vai botando toda a porcaria por aí afora, que hoje, que de hora avante, você não vai mais proferir essas palavras dos teus lábios, porque você estava vivendo em um pecado por ignorância. Mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você foi liberto hoje, para a honra e glória do nosso Pai, porque você chegou ao pleno conhecimento da verdade, que Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás, Deus não criou o mal. Deus criou, foi um ser lindo, belo e maravilhoso. E lembra que até Cristo voltar, ele se transfigurará, se transformará em anjo de luz. Lembra? Pode abrir a tua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E os agentes dele, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, estão por aí afora, os falsos apóstolos, então estão aí o mundo inteiro por aí afora. Para quê? Para semear contenda, inveja, lascívia, tudo que não louva e não glorifica o nome do Eterno. Mas o Eterno também tem os seus anjos, os seus pastores verdadeiros, pregadores verdadeiros, presbíteros verdadeiros, anciões verdadeiros, apóstolos verdadeiros, pregadores da justiça verdadeiro, para levar as boas novas por aí afora, como você acabou de receber essa boa nova,
Que você que estava aí sendo seduzido por Satanás, achando que Deus era quem tinha criado o Satanás, criado o mal, que Deus é esse, Deus não é amor, Deus é injusto, Deus é injusto. Por quê? Porque fez o mal.